Oi pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio e hoje quero compartilhar com você uma estratégia que mudou minha vida. Sim, ela transformou a maneira como eu enxergo, como eu analiso as situações, todas as situações que acontecem comigo, que estão ao meu redor. Eu agora consigo enfrentar certos desafios de forma totalmente diferente do que eu costumava fazer. Porque eu acredito que você, como eu, já enfrentou vários momentos em sua vida. E eu tive que lidar com cenários de ansiedade, insegurança e autocrítica. Sim, eu fui uma pessoa muito autocrítica. E antes eu não percebia que grande parte da minha insegurança estava relacionada a essa autocrítica, né? Porque quanto mais autocrítica, quanto mais você tem um comportamento autocrítico, mais inseguro você se torna. E eu não fazia sentido que isso estava relacionado à maneira como eu me tratava, à maneira como eu dirigia as palavras a mim. Então, para que você consiga compreender a estratégia que eu quero trazer aqui hoje, eu preciso que você preste muita atenção. Muita atenção. Mas é claro, se você não entender, você pode retornar o áudio novamente, ok? Vamos lá. Hoje eu vou te ensinar a lidar com algo que realmente acontece com você todos os dias, diariamente, a cada instante, mas que provavelmente você esteja negligenciando ou não dando a devida atenção ao funcionamento do seu cérebro, a maneira como você lida com as situações. E isso, a forma como você lida, o que você faz, a maneira que você enfrenta, como você interpreta as situações, tem um grande impacto na tua saúde mental. Por isso que eu reforço aqui, essa foi uma estratégia e foi algo que eu aprendi, que mudou a minha vida. E eu espero que esse podcast de hoje possa ser algo diferente para você e possa trazer algo diferente para sua vida, ok? Bom, mas vamos lá. Diariamente você tem pensamentos, muitos, milhares, vários pensamentos. Você faz interpretações das situações em que você vivencia, então todos os cenários que você vivencia durante o dia, você interpreta eles. E às vezes isso nem parece para você que é algo que acontece, porque é tudo tão rápido e muitas coisas já estão aí na sua mente. Então você às vezes não tem que processar muito. O pensamento já está todo elaborado, todo montado. Então, seja uma experiência boa ou ruim, você faz interpretações. Vou trazer um exemplo que pode te ajudar. Você já percebeu que às vezes a sua interpretação, a interpretação de uma situação é diferente de uma outra pessoa? Um exemplo simples é quando você assiste um filme. E aí você senta para assistir um filme, sei lá, com a sua mãe, ou com seu irmão, ou com a sua esposa, ou com o seu namorado, ou sua namorada, seus filhos. E durante o filme, você nota certas coisas que a outra pessoa que está assistindo com você não percebeu. Ou percebeu coisas diferentes. Isso não significa que existe uma interpretação certa ou errada sobre o filme. Apenas que você tem percepções diferentes. Que vocês têm percepções distintas. Essas percepções são moldadas ao longo da sua vida. E aí quando isso? Especificamente durante a sua infância e adolescência. É quando você, de fato, está construindo ali a sua personalidade, ela está sendo moldada diante dos cenários. Então você vivencia experiências, e aí eu posso colocar aqui experiências traumáticas. Também tem muitos momentos bons, momentos negativos, que acabam influenciando a pessoa que você é, né? Nessa construção, influenciando a construção da sua personalidade. E é aí que nós podemos dizer que hoje, né, se você é um adulto, a sua personalidade ela já está formada, construída, estabelecida. Mas existem certos comportamentos e certas maneiras de interpretar os cenários que não te ajudam, ok? Mas vamos lá, com calma. Como eu disse, essas experiências elas podem ser traumáticas ou não.
tá? Pode ser momentos positivos também, coisas que marcaram a sua infância, a sua adolescência, aqueles momentos que sempre que você se lembra, você se sente muito bem, você gosta de pensar, e aqueles momentos que você às vezes luta para não lembrar, evita pensar, também contribuíram para a formação da sua personalidade, tá bom? Então vamos lá. Elas contribuem para a formação de uma coisa que eu vou chamar aqui, que na terapia cognitivo-comportamental é conhecida como crenças centrais. E se você viu o filme Divertidamente, foi representada como convicções. Vocês lembram daquelas raizezinhas do filme Divertidamente? Então, são as convicções. Essas crenças centrais, elas são desenvolvidas no início da sua vida, principalmente durante, como eu disse, na infância e adolescência. Só que essas crenças, elas têm um impacto significativo na maneira como você interpreta. E aí, a gente já parte aqui de um ponto que é muito importante analisar. Se as crenças são desenvolvidas na infância e na adolescência, e se elas têm uma grande influência na interpretação dos cenários, aqui você já pode entender que as suas crenças são completamente diferentes de outras pessoas, ou então das pessoas que você convive. Por quê? Suas experiências na infância e na adolescência são diferentes, são distintas das outras pessoas. Então, às vezes, você questiona por que certas pessoas interpretaram tal situação de um jeito e você de outra. Está muito relacionado à sua história de vida, ok? Mas vamos lá. Essas crenças, elas são rígidas, né? E elas funcionam como princípios fundamentais para você. É como se fosse algo muito rígido, muito forte. E assim, para você conseguir entender e acompanhar, elas influenciam a sua visão em 3 áreas principais. E aí vamos lá, primeira área, como você se vê, a maneira que você olha para você, e aí você já pode pensar aí, como é que eu me vejo? A segunda área é como você vê os outros, ok? E a terceira, como você vê o mundo. Então, ela traz essa percepção que você tem sobre a visão de si, sobre como você vê os outros e como você vê o mundo. Então, pera lá, vamos entender isso com um exemplo, beleza? Uma pessoa muito ansiosa tem uma crença central. Lembra? A convicção, crença central, de que não é boa o suficiente. Sentindo-se incapaz, né? Ela define assim, me sinto incapaz de enfrentar os desafios e tal. Ela pode acreditar que os outros julgarão, e aí vamos lá, a visão de si, né? Ela se sente incapaz, os outros julgarão, invalidarão ou criticarão, e ela vê o mundo como um lugar perigoso, instável e inseguro. Então entenda, essa é uma visão típica, comum de uma pessoa ansiosa, que, refletindo como crenças centrais, afetam a percepção de si mesmo, né? A forma como ela se vê como uma pessoa incapaz, ela tem uma percepção que os outros vão julgar ela, vão criticar, vão invalidar, e a percepção de mundo também é uma percepção ansiosa, ela sente que o mundo é um lugar inseguro, que é perigoso. E aí, essa visão, essa forma de perceber está ligada e é de fato às crenças centrais que uma pessoa tem. E eu preciso que você entenda que isso varia de pessoa para pessoa e está profundamente enraizada na história de vida. Então, cada um tem uma visão, essas 3 visões que nós chamamos de tríade, né? A tríade cognitiva, essa percepção que existe, né? A visão de si, a visão dos outros, a visão do mundo é diferente de pessoa para pessoa. Tudo bem? E aí, gente? Conseguiu entender até aqui? Se não ficou claro, eu vou dizer o que eu falei lá no início. Volte, escuta novamente com calma, pois é muito importante, gente. Sério, é muito importante que vocês entendam até aqui. Beleza? Vamos continuar então. Então agora que você compreendeu que possui crenças, que você tem percepções sobre si, sobre os outros e sobre o mundo, diferente das outras pessoas. Você tem as suas percepções de mundo. E aí, gente, pro ponto-chave aqui, é muito importante que vocês entendam e reconheçam que essas percepções,
elas podem estar distorcidas da realidade. E agora, Raquel? Por que eu estou dizendo isso? Porque essas crenças centrais, elas foram desenvolvidas durante um período de desenvolvimento, lá, quando você estava crescendo, quando você estava formando sua visão de mundo. E naquele momento, você não tinha tantas cognições como você tem hoje, tantas percepções, tantas experiências. E esses pensamentos fortes que você manteve ao longo da sua vida fez sentido lá atrás. Mas hoje, eu acredito que não façam tanto sentido assim. Essas verdades absolutas que você acredita, que influenciam a maneira que você interpreta as situações, podem de fato não ser tão verdadeiras assim, como parecem ser. Mas para você entender melhor, como é que funciona isso? Vamos lá. Você vivencia situações e a partir delas surgem pensamentos, ok? Então você está lá passando por uma situação e você começa a ter pensamentos sobre aquela situação, que automaticamente provocam emoções. E essas emoções, elas estimulam comportamentos. Embora você escolha, tá? Você tem essa possibilidade, esse direito de escolher o comportamento que você quer ter. Você não tem controle sobre a maneira como você interpreta, sobre os pensamentos que você tem, porque, como eu disse, está relacionado à sua história de vida, e são pensamentos que surgem de forma involuntária. E esses pensamentos fazem com que você também, de forma involuntária, tenha emoções. Você não tem controle sobre isso, mas você tem controle sobre os comportamentos. E aí, então, acontece uma situação, você tem pensamentos sobre a situação, sente e você escolhe um comportamento para lidar com aquela situação. Existem comportamentos que reforçam ainda mais sua crença. Lembrando, os pensamentos que você teve são pensamentos relacionados à crença central que você tem. Então, se você tem uma crença central de que você não é bom o suficiente, de que você é incapaz, possa ser que diante de todos os desafios que você enfrenta durante a sua semana, você tem pensamentos que invalidam você, que estão relacionados à sua crença. Ok? Vamos seguir? Então, vamos lá. Essas interpretações, como eu disse, estão relacionadas às suas crenças. E aí, talvez você possua crença de incapacidade, crença de desamor, que essa, por sua vez, faz com que você se sinta menos amado, rejeitado, de não acreditar que é bom o suficiente. E esses pensamentos mais profundos, ou pensamentos como eu sou um fracasso, eu sou burro, podem te abalar muito quando estão ativados, quando eles acendem aí dentro, deixando você completamente desestabilizado, ok? Esses pensamentos, eles fazem com que você tenha interpretações das situações que não te ajudam, distorcem a realidade. Eu vou te ajudar com um exemplo, ok? Imagine, por exemplo, que você tem uma crença central de incapacidade. Toda vez que você está diante de um desafio, surge um pensamento assim: eu sou incapaz, lá no fundo. Então, quando o seu chefe, no trabalho, ele chega para você e fala: ô, João, eu queria que você elaborasse um relatório. E esse relatório é um pouquinho mais complexo. E ele te explicando, dando os detalhes necessários para que você consiga elaborar o relatório e tal. E você automaticamente, às vezes como ansioso, geralmente enquanto o chefe explica, já vão surgindo pensamentos, né? Eu não vou conseguir. Eu não sou bom para isso. Não vai dar certo, eu vou errar, eu vou falhar. Esses pensamentos são os pensamentos que surgem de forma automática ali. E eles estão relacionados à sua crença de incapacidade. E essa crença de incapacidade está relacionada à sua história de vida, que em algum momento na sua infância, como já disse, fez sentido para você. Ok? Nesse contexto que eu acabei de descrever, a visão de si é de que a pessoa é incapaz, de que não é boa o suficiente.
E quando o desafio é apresentado, você não percebe essa crença. Ela não é de forma tão consciente assim, né? Imediatamente você percebe, mas automaticamente começa a surgir vários pensamentos, você começa a reagir a isso. E surgem pensamentos que desestimulam. E aí você tem essa sensação de incapacidade, de que não vai conseguir. Como resultado, você acaba experimentando as emoções, né? Porque automaticamente, quando surgem esses pensamentos, você fica mais ansioso, você fica mais triste, nervoso e pode ter até as reações físicas, ok? E aí, gente, essa é a questão. Essas emoções, elas fazem com que você tenha muita certeza de que os seus pensamentos são reais e de que de fato você não vai conseguir. E aí você começa a articular ou a ter os seus comportamentos diante da situação. A partir disso, o seu comportamento ele pode ser de tentar evitar a tarefa, e aí você gasta horas e horas elaborando o relatório. Ou você também pode pedir para várias pessoas revisarem seu trabalho, porque você acredita no pensamento que surgiu de que você não é capaz de elaborar o trabalho. E aí você faz o quê? Eu preciso buscar aprovação, eu preciso ser validado pelas pessoas ao meu redor para eu poder entregar esse trabalho ao meu chefe. Ou você pode adotar um comportamento de fuga, dizendo ao seu chefe que está doente, faltando trabalho, evita a situação para não entregar o relatório. E assim, você acaba se esquivando de cumprir a tarefa. Fez sentido para vocês? Agora eu vou descrever num cenário diferente, ok? Se você não se identificou com a crença anterior, talvez faça mais sentido para você essa que eu vou apresentar. Mas lembre-se, eu não vou conseguir mencionar todas as crenças, ok? Você vai precisar pensar, analisar a partir do podcast para você poder identificar quais são as suas crenças. Mas vamos lá. Imagine que você tenha uma crença de desamor ou uma crença de rejeição, né? De que você se sente rejeitado pelas pessoas. Quando a crença é ativada em uma situação específica, você começa a ter pensamentos. Como eu disse, pensamentos automáticos sobre o que está acontecendo. Vamos ao exemplo. Imagine que você está em um grupo de amigos e todos começam a planejar uma viagem juntos. Gente, isso é muito legal. Viajar com os amigos, né? Aquela bagunça, aquela coisa toda. E isso geralmente anima todo mundo. Só que durante a conversa, eles discutem detalhes, assim, da viagem, fazem piada. E eles demonstram estarem muito, muito, muito animados. No entanto, ninguém fala com você diretamente. Ninguém pede sua opinião, ninguém pergunta se você gostou, nada disso. E aí, nesse momento, ali, a sua crença de rejeição é ativada. E aí surge o pensamento como: eles não querem minha companhia. Eu não sou importante para eles. Eles preferem estar juntos sem mim. Essas ideias começam a gerar um sentimento de tristeza, ansiedade e talvez até raiva. Como resultado, você faz o quê? Se levanta, ou tenta se afastar do grupo, ou fica em silêncio, né? Fica ali na sua, até inventar uma desculpa para sair da conversa. E, de fato, isso faz o quê? Isso só reforça a sua crença. Você tinha uma crença de que era rejeitado, você acreditou em todos os seus pensamentos, levantou e saiu. E sim, você ficou distante das pessoas. E talvez as pessoas sentiram sua falta. Só que a sua distância demonstrou para eles que você não queria estar. Do nada você saiu, porque você acreditou no que passou pela sua cabeça. Esse comportamento, no final, ele realmente pode criar um distanciamento. E aí faz com que você se sinta ainda mais rejeitado. Entende que o seu comportamento reforça a sua crença? Ok? Então vamos lá. Você pode estar se perguntando: ok, eu entendi, eu faço isso, mas e agora, Raquel? O que eu vou fazer?
Primeiro, gente, é importante reconhecer a forma que você interpreta as situações e entender que essa forma de interpretar pode estar distorcida da realidade. Esses pensamentos que você é bombardeado e vários pensamentos todo dia, esses pensamentos quentes, né, estão ligados às suas crenças centrais. E aí eu vou frisar, formados na sua infância e adolescência. Você não tinha maturidade nem conhecimento suficiente para definir tantas coisas assim, mas você criou naquele momento. E hoje, esses pensamentos não fazem sentido. É familiar para você e faz com que você acredite, você sente aí muito forte, porque ele faz parte da sua história de vida. Mas vamos lá? O que fazer? E aí agora eu vou trazer para vocês o que fez total diferença na minha vida. Sim, gente, isso aqui foi muito importante para mim. Sempre que você se deparar com a situação onde você entende que sua crença tá ativada, né? Você tá ali, pensamentos quentes, você tá mal, você já ficou meio estressado, meio ansioso, chateado, os pensamentos negativos começam a te afetar, pergunte a si mesmo: qual evidência... Peraí, gente, anota aí. Qual é a evidência de que o que a minha mente está dizendo está realmente acontecendo? Qual é a evidência de que esse pensamento é real? Ok? E aí lembre-se de que uma crença não é o mesmo que evidência, tá? Por exemplo, imagine que você está pensando que seus amigos não querem que você vá na viagem, porque não mencionaram seu nome ou pediram sua opinião. Pergunte-se: se eu estivesse diante de um júri, vamos lá, isso aqui ajuda muito. Se você estivesse diante de um júri e apresentasse todos os pensamentos que você está tendo, isso seriam evidências para provar que você está sendo rejeitado? Só porque você acha que eles não querem sua presença? Qual evidência? Quais são as provas de que esse pensamento é real? Só porque eles não mencionaram o seu nome? Isso não é uma evidência concreta. Não vai dar, o júri não vai aceitar isso. Se realmente eles não quisessem a sua presença, eu tenho certeza que não teriam planejado a viagem na sua frente. Já começa pensando por aí. Esses pensamentos que surgiram estão relacionados à sua crença central, sua crença de rejeição. Esse tipo de questionamento ajuda a distinguir, gente, as suposições e as evidências reais. Você pode até sentir essas emoções e pensar que está sendo excluído e acreditar. Não, eu tenho certeza, é a cara da rejeição. Eu com certeza não sou bom o suficiente para elaborar esse relatório. Eu sei disso, faz parte da minha história, eu sou um fracasso. Pode ser muito real na sua percepção. Só que esses pensamentos, eles estão relacionados à sua crença, que foi formada na sua infância. E hoje não funciona mais. Eles podem parecer muito reais. No entanto, é crucial que você entenda. E é muito importante para mim que no final desse podcast, que os seus pensamentos, que você entenda de fato que os seus pensamentos são apenas pensamentos. E não devem definir você. Você não é de fato o que passa na sua cabeça, esses pensamentos quentes que te deixam para baixo. Você tem total liberdade de questionar e analisar esses pensamentos e invalidá-los, pois eles surgem por conta das crenças. Ok? Quando você se depara com um cenário, pensa comigo, que provoca pensamentos negativos, questione. Tem outras perguntas que pode ajudar você. É isso mesmo que está acontecendo? Pergunte também, será que existem outras alternativas? Uma estratégia que me ajudou muito foi pensar assim, e se outra pessoa estivesse observando, ela pensaria diferente? Assim você faz uma análise de perspectiva, que aí pode ajudar você a ver a situação de uma maneira até mais positiva. E não tô aqui dizendo para você ser uma pessoa super positiva e ver tudo positivo, não.
mas nem sempre é de fato o que está passando pela sua cabeça. Avaliar essas situações sob diferentes perspectivas pode oferecer uma visão mais equilibrada, sabe? Algo que faz mais sentido, porque a sua postura muda, a maneira como você age e interage com as pessoas modifica por conta da maneira como você interpreta os cenários. Nossa, eu sou sempre deixado de lado, as pessoas sempre me esquecem, eu nunca consigo fazer isso ou aquilo. Será mesmo? Ou é a forma como você interpreta e lida com as situações? Gente, o que mudou minha vida e me ajudou a lidar com as minhas inseguranças e pensamentos ansiosos foi o ato de questionar mesmo e de entender por que eu estava pensando e agindo daquela forma. Muitas vezes influenciada por pensamentos que não, como eu disse, refletiu a realidade. Quando eu comecei a aprender isso, eu percebi que eu poderia ter uma vida mais leve. E que, de fato, eu estava atribuindo muito peso, um peso excessivo às situações. E com base na minha história, nas experiências que eu tive. E aí, acreditando que aqueles pensamentos são verdadeiros, que aquilo que passava pela minha cabeça era real. E hoje, simplesmente aceitar como as coisas são. Se você não tem certeza, se você acha, se você não tem evidência, você não pode modificar o seu comportamento ou acreditar em tudo que passa pela sua cabeça. Você precisa de provas. Então busque evidências, e se não há evidências, esse pensamento está relacionado à sua crença. Bom, gente, preciso saber se isso fez sentido para vocês. E eu espero muito que tenha sido útil. Se você achou complexo e denso demais, escute novamente. Essa estratégia, eu estou sendo aqui muito sincera, ela mudou a maneira de lidar com muitos cenários na minha vida. De observar, de analisar, de me questionar. Porque eu estava pensando daquela maneira, porque eu estava agindo daquela forma. E isso, cada vez mais automático aqui dentro, fez com que muitas crenças se tornassem completamente flexíveis, sabe? Não mexem mais comigo, não me desestabilizam mais. Então, utilize essa estratégia para que você consiga ter uma vida mais leve, porque você merece isso, ok? Eu espero que tenha sido útil. Gente, muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!